Podemos começar. Podemos? Podemos. Oi, gente! Pra quem não conhece, esse é meu marido Bruno. Bom? Faz tempo que eu venho devendo nas minhas redes sociais contar a nossa história. Na verdade, a gente já contou várias vezes. E como tem muita gente que chega sempre e aí fica perguntando, aí a gente resolveu gravar aqui pro canal. E assim já fica aqui, quando alguém perguntar, fala, olha, vai lá no canal e Tem o vídeo. assiste, né? Que fica mais fácil. Vamos começar pelo começo. Eu falo ou você fala? Espero o avião passar. Eu e o Bruno estamos juntos há quase 8 anos. Vai fazer 8 anos agora, Fazer 8 em anos em janeiro. janeiro. De 2018. E a gente se conheceu por causa do meu irmão, na minha casa, porque meu irmão levou ele pra lá. Vai, conta um Eu pouquinho. tinha terminado um namoro há pouco tempo e minha família morava no Rio, né? E essa ex também era do Rio. E o irmão dela é muito meu amigo. E falou, olha, vamos lá pra Taubaté, que ela morava em Taubaté na época, porque a gente vai sair lá junto, você vê seu pai, que meu pai mora lá até hoje. E, pô, minha irmã tem um monte de amiga, tudo. Eu falei, vamos lá, porque Taubaté também tem a fama de ter muita mulher bonita, né? O pessoal falava. E aí eu fui e ele só colocou uma condição pra eu ir. Ele falou, você só não pode dar em cima da minha irmã. Que foi exatamente o que ele fez. Na verdade, eu cumpri o combinado, né? O que não tava combinado era você dar em cima de mim. Ah, não, foi bem assim. Eu saí do meu Vocês quarto... veem que há divergências na história, só pra vocês ficarem cientes. Na verdade, nós dois, um deu em cima do outro, essa é a verdade. A verdade verdadeira. É. Então tá. Foi assim, eu saí do meu quarto, aí estava prendendo o cabelo assim, aí eu falei, mãe, vou de cabelo preso ou solto? Aí tava ele lá no sofá, dando uma de galã assim, olhou pra mim, solto. Eu nem conhecia. Aí nessa hora ela botou a mão na testa assim, quase desmaiou, daí eu vi que Mentira. foi uma primeira impressão boa. Mentira! Aí eu entrei no carro, eu, oi, não sei o que. Daí eu entrei no carro da minha mãe, quem é esse cara que tá sentado no sofá dela? Ah, amigo do Felipe. Bonito, né? Deu. Aí eu fui de cabelo solto, obviamente. E naquela noite ele ficou a noite inteira me chavecando. A gente demorou pra chavecar, cantar, não sei, né? Tu só sabe. As pessoas sabem. Enfim, a gente tava indo pra uma balada e até chegar lá ele ficou meio que me cantando. Ele tinha várias coisas. Ele era um chavecador. Não tava cantando, eu estava conversando com você, mas porque o irmão dela tava vendo tudo. Não era algo óbvio, não tava nada na cara, assim, dando muito em cima. Não, mesmo, A gente tava conversando, né, e vendo, né? Enfim, o que ia acontecer. vendo. Aí, quando a gente chegou lá na balada e tal, ele foi pra um lado, eu fui pro outro. Eu falei pras minhas amigas, Você nossa... pulou a parte do carro. Não, mas você Quero leu olhar minha amigo. mão. Ah, verdade. Gente, não, tem essa parte precisa ser contada. Aí a gente tava indo, Ela como a sempre gente... conta, esqueceu. A gente tava indo de uma... Eu não vou cortar, vai ser assim mesmo. Tá. A gente tava indo, né? Aí, como eu era numa cidade do lado de Taubaté, a onde? gente... Pinda? Pinda. Demorava uns 20, 15 minutos pra chegar lá. E aí, nesses 20 minutos que ele ficou dentro do carro, ele recebeu umas 4 ligações. E aí eu falei, meu Deus... Como pode? Ele, é bonito, mas é um galinha, né? Porque ele recebeu umas 4 ligações e era nítido que as 4 eram de mulheres. E só uma delas ele realmente conhecia. As outras 3, uma ele falou assim, ah, tá. Ah, eu lembro. Ah, tá bom. Ele não sabia quem era. E aí a outra era da ex-namorada dele, tinha mais 2 que eu não me lembro. Mas enfim, eu fiquei já chocada. Eu falei, nossa, é um puta galinha. E era, né? Naquela época não tinha um WhatsApp, né? É As pessoas verdade. falavam por telefone ainda. Existia essa época. Mas eu tava solteiro já, porque eu tava terminando e voltando um namoro que claramente não dava certo. Que não dava certo, exatamente. Foi o que eu disse. Então pra eu ele. era mais solteiro do que comprometido há bastante tempo. E aí, Ou seja, como galinha. fim de semana, eu só tinha fim de semana pra sair, eu era cadete, no fim de semana as pessoas me ligavam. Ele estudava na escola Na militar do exército, só pra vocês entenderem. Enfim, daí foi isso, a gente ficou com, toda hora a gente se esbarrava na balada, até que eu tava um pouquinho altinha, né? Aí meio que deu uma esbarrada mais longa. Segundo ele, eu dei em cima dele nesse momento. Aí ficou claro. Ficou claro? Aí ficou claro, porque como eu tinha prometido pro Mas irmão eu dela- admito quando eu dei em cima verdade. de fato. Ele Nessa não, hora ele eu tava o tempo inteiro dando em cima de mim. É porque eu gostei de você também, de cara. Sim, mas você não admitiu. É porque eu não podia fazer. Ah, entendi. Aí, enfim, daí a Tanto gente... que o irmão dela ficou
imediatamente chateado comigo. A gente ficou conversando, né, antes de ficar e tal, e ele falando que ia voltar com a ex-namorada dele, e que não sei o quê, e eu, mas você ainda não voltou. Começou a conversa, era mais ou menos assim, né? Ela falando assim, você vai voltar ao namoro, e eu falando, mas eu não voltei ainda. Aí, E no final da conversa, eu já tava falando, eu vou voltar ao namoro dela. Mas você não voltou ainda. Foi assim. A gente ficou naquela noite e tal, e passamos aquela semana toda conversando no MSN. Que naquela Orkut, essas coisas. As redes sociais que ninguém usa mais, né? Nossa, nós estamos muito bem. Aí eu sei que a gente se deu bem, a gente conversava o dia inteiro e etc, né? O tempo que a gente tava livre. E aí no final da semana ia ter uma festa na AMAN, que era uma formatura e tal. E aí ele me avisou que ele estaria lá com a namorada dele. Ou com seja, a minha ex a gente ia tentar mais uma vez, né? Ou seja, eu estava pra lá, né? Eu falei, tudo bem, né? Porque, afinal, a AMAN tem sei lá quantos mil caras. São 1000 homens que tem lá. Eu nunca vou encontrar ele. Hoje em dia tem mulher também, né? Mas naquela época era só naquela homem. época não tinha. Aí eu falei, eu nunca vou encontrar ele, tranquilo. E os nossos pais, né? Eu gosto de contar essa parte da história que eu não contei. O meu pai e o pai do Bruno sempre se conheceram, tipo, há muito tempo. E eu, inclusive, já conheci o pai do Bruno antes de conhecer ele. Muitos anos. Então, eu acho engraçado, porque a gente só se encontra na hora certa, né? Na hora que tem que ser. Foi, realmente. Mal mesmo, que ainda demorou. Foi uma hora meio errada, né? Uma hora meio errada. Aí, enfim, daí chegamos lá, eu cheguei lá no local. O detalhe é que a gente ia dividir mesa, porque nesses bailes você divide mesa com alguém, né? E como eu era muito amigo do irmão dela, ia dividir mesa as duas famílias. Só que isso a gente combinou antes, né, de acontecer aquilo tudo. Aí no final das contas a gente conseguiu trocar de mesa e deu tudo certo nessa parte. Aí resumindo, eu cheguei lá no evento, a primeira pessoa que eu vejo, o pai dele. E o pai dele sabia que a gente tinha ficado, porque ele é linguarudo e tinha contado. Não é que eu sou linguaruda, porque naquela época eu não tinha carro, não tinha Uber, essas coisas, aí eu ia dormir na casa deles, né, que ia sair com o irmão dela. E na volta meu pai, no outro dia, na verdade, meu pai ia me pegar lá. Então nessa hora ele foi lá, me pegou e perguntou como é que foi a noite. Eu falei, foi legal. Perguntou quem tinha ido, eu falei, foi o Felipe, foi a irmã dele, umas amigas dele. A irmã dele é bonita, né? Eu falei, é bonita. Aí ele achou estranho o jeito que eu falei. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, a gente ficou junto. Dele, nossa, meus parabéns, me cumprimentou. Aí por isso que ele sabia. Sim, daí eu cheguei lá, já fiquei com vergonha, né? Eu cumprimentei o pai dele, entrei crente de que tudo bem, não vou ver ele, porque afinal tá na formatura, tinha muita gente. Mas essa criatura não tinha me contado que ele era o 01 de turma. E 01 de turma significa que ele é o primeiro colocado e que ele ia ficar em destaque. Ou seja, não tinha como eu não ver ele. Eu não queria ficar me gabando, né, gente? Eu sou uma pessoa muito humilde. Quem me conhece, assim, segue no Instagram, sabe disso. Eu não queria me gabar. Leonino, ele é tudo menos uma pessoa humilde. Enfim, daí logo a primeira pessoa que eu vi foi ele. Aí ele já olhou pra minha cara e minha mãe, olha o Bruno. A mãe dela não sabia. Óbvio que eu não fico contando. aí a minha mãe, olha o Bruno, Enfim, passei o tempo inteiro vendo ele, aí chamaram pra premiação, que ia ter uma cerimônia de premiação. Aí chamaram a namorada dele, naquela época, ela veio, ela era mó bonita, fiquei morrendo de ódio, enfim. Aí passou isso, daqui a 10 minutos fomos lá em uma outra parte do evento, encontrei, dei de cara de novo com ele. Aí depois, meu pai tava hospedado no mesmo lugar que o pai dele, ou seja, a gente tava todo mundo hospedado no mesmo lugar. Fim de semana se esbarrando. A gente passou o final de semana inteiro se esbarrando. Aí, passou. Eu falei, tá, né, deixa quieto, não sei o que, tudo bem. Bola pra frente, né? Bola pra frente. E nisso, que passou esse evento e tal, vai ser bobeira, vai ser meio viagem falando, mas o Bruno sabe disso e as minhas amigas da época sabiam também. Eu falava que tinha alguma coisa diferente, porque eu nunca fui uma pessoa muito apegada a ninguém, assim. E quando eu fiquei com o Bruno, vai ser muito clichê isso. Eu falava, gente, foi diferente, não foi igual, sabe? Foi diferente. E aí passou, sei lá, quantos meses, amor? Em menos de 30 dias, a minha tentativa de voltar com a minha ex não deu certo. Não deu certo. Obviamente, o que eu já tinha E ela dito. tinha falado isso, falou, não vai dar certo. Mas como eu tava interessada no caso, eu meio que não... A opinião dela não era isenta, né? Não é. Vamos colocar Mas assim. eu falei, esse negócio de ficar indo e voltando, tanto que a gente nunca terminou em toda a nossa história. A gente tá 8 anos juntos, então... E nunca vamos terminar. Não. Aí, enfim, tá muito mamão com açúcar isso. As pessoas vão ficar... Enfim.
Aí passou um mês, ele me procurou e tal. Eu falei, agora já era, não quero mais. Eu tava enrolada com uma outra pessoa e tal, eu não queria, ele ficou meio bolado. Depois que eu terminei, né, de vez, aí eu tentei falar com ela, só que ela já tava em outra, vamos colocar assim. Não tava me dando atenção, porque afinal eu não tinha dado a chance, né? E eu comecei pra Taubaté, pra sair mais com o irmão dela lá em Taubaté, querendo que ela fosse junto, mas ela não ia. Aí já tava ficando com outro cara, tava ficando as coisas mais sérias e eu não tava me dando oportunidade. Aí um dia eu falei, vou tentar uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Se a gente faz sempre a mesma coisa e espera resultado diferente, não acontece nada. Entendi. Então vamos ver. Aí você foi pra ela tava em casa, eu fui lá falar com ela no quarto dela, assim, me despedir. Nada, eu cheguei joguei não foi assim. uma conversa, foi. Eu cheguei em casa, você tava no meu quarto já. Então, já não lembro direito. Foi. Aí eu olhei e falei, nossa, que ousadia, né? Tá no meu quarto. Aí ele conversou, jogou um papo fora e tal. E no final, na despedida... Na hora, foi bem rápido assim a conversa, mas na hora de ir embora, ela foi me dar um beijo na bochecha e eu virei. Ela me deu um selinho sem querer. Aí eu virei logo um tapa na cara dele. Ela me deu um tapão na cara. Foi aquilo memorável. Machucou meu coração. O sentimento leonino dele, entendeu? Foi. Mas eu digo pra ele até hoje que a nossa relação só existe hoje por causa desse tapa. Pode ter, nunca vamos saber. Não. Nunca saberemos. Ele achou um absurdo eu dar um tapa nele. Eu acho que tudo existe hoje por causa desse tapa. Pode ser. Enfim, daí eu dei um tapa, ele ficou super machucado, parou de me procurar e tal. A gente ficou, de uns 6 meses depois que a gente ficou mesmo a primeira vez lá, aí ele mandou uma mensagem, era a virada do ano, ele falou, olha, eu tô indo pra Taubaté. Depois da virada do ano. Fui passar o ano novo com o irmão dela e vários amigos em Porto Seguro. Isso. E depois eu ia pra Taubaté pra ficar depois com meu pai. Depois que ele invadiou bastante, ele descobriu que eu tava solteira, porque eu tinha levado um pé na bunda, que foi maravilhoso, inclusive, porque eu perdi muitos quilos. Descobriu o jejum intermitente naquela época. Foi, o jejum intermitente naquela foi maravilhoso. Enfim, daí ele descobriu que eu tava solteira, mandou uma mensagem e falou, olha, eu tô indo pra Taubaté, não sei o que, isso era janeiro. Dia, tipo, 1º, 2º, dia 2 de janeiro. Aí eu falei, olha, nem adianta porque eu não vou estar em Taubaté. Falei pra ele, como não? Fica aí, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou viajar. Eu ia pra um lugar onde o meu ex-namorado estava. E aí eu avisei, né, e tal. Só que foi na época, não sei se alguém aqui lembra dessa época, mas que teve uma grande tragédia no Rio, no litoral norte, sul do Rio. Ali em Angra, que caiu como fala isso? Caiu estrada, teve desmoronamento. Desmoronamento. E aí teve São Luís do Paraitinga também, que ficava Lagoa, entre cidade. Taubaté e Ubatuba, que era pra onde eu ia. E alagou tudo e não passava ônibus. Eu fiquei tentando vários dias ir e não consegui. Resumindo, a natureza fez com que eu ficasse em Taubaté. E a gente saiu, não deu outra, né? A primeira vez que a gente saiu, a gente ficou. Mas dessa vez já era diferente, porque saiu, assim, fui eu, o irmão dela novamente, e um grande amigo nosso, que mora aqui em São Paulo também. Aí saiu nós 3 e foi ela e 2 amigas. E o irmão dela, que nunca tinha gostado do que tinha acontecido, né, nessa dia ele falou, não, então vamos lá, são 3 pra 3. Fica com a minha irmã e os outros 2, cada um indo uma amiga. Eu falei, tá bom, porque eu já queria ficar com ela, e ela, embora não tivesse externada, a gente sabia que ia ficar junto aquela noite. Quer dizer, era 3 pra 3 e aí ele já tava dando certo. Então você fica com a minha irmã, eu vou na fulana e o Fernando vai na outra. E acabou que a gente começou a ficar junto assim? lá. Mas não sei se eles conseguiram pegar as outras, mas não, eu sei que a gente... eles não conseguiram. Acho que não rolou isso. Não rolou. A divisão deles não deu certo. Mas a nossa foi batata. A nossa foi. A gente ficou e desde então a gente tá junto. Foi. A gente não namorou de cara. Ele demorou muito tempo pra namorar comigo. Por quê? Porque era final Porque já tinha carnaval comprado. Ele foi no carnaval. Mas no final acabou das que no contas carnaval eu não fui. Mas ele ficou vadiando no carnaval. A gente tava solteiro. Eu não vadiei, vamos deixar isso bem claro. A gente demorou um pouquinho pra namorar. Porque naquele ano eu ia viajar pros Estados Unidos pra fazer intercâmbio. E ele tinha uma certeza na vida dele que ele ia se formar solteiro. Eu queria. Porque ele ia ganhar o mundo, pegar todas as mulheres do universo. Não era assim, ó. Vocês vão pensar errado. Era assim, sim. Vocês sabem como é homem. E aí, no final das contas, cheguei eu para mudar todas as expectativas. Sim. Eu pedi ele em namoro umas 3 vezes. 3? Foi. Foram 3 vezes, Até exato. o dia que eu falei assim, olha, ou você namora comigo, ou acabou. Daí ele falou, tá bom, então eu namoro. Aí eu falei, você tá me pedindo em namoro? Daí ele, não tem outro jeito.
A gente começou a namorar, a gente namorou 3 anos à distância. A distância. Ele morando em uma cidade e eu em outra. E mais um ano a gente morando no Rio, só que a gente morava tão longe que era a mesma coisa que morar à distância. Era só fim de semana. Era 40 quilômetros de distância, mas era tipo de cidade. Então a gente só se via no final de semana. Caramba. Era. Ou seja, 4 anos do nosso relacionamento foi à distância. Praticamente. E só funcionou porque a gente se amava muito. Mentira. Porque a gente se confiava, porque a gente tinha... E porque era amor, né? Também, era e também a gente se forçava a falar no telefone, coisa que você odeia hoje. Odeio falar no telefone, mas eu falava todo dia. A gente falava todo dia. E aí é isso. Foi isso. Depois... Ah, não, vamos contar as histórias todas. Do noivado? Não, e do casamento gay. Quando a gente tinha 3 anos de namoro, o Bruno ia ser transferido. E no exército, quando você é transferido, você ganha um pouco mais de dinheiro se você for casado. E aí o Bruno falou, vamos fazer A gente já tava sério já, né? Vamos fazer uma união estável. E eu tava morando no Rio por conta da faculdade. E ele tava indo para o Rio, por causa de mim, né? Obviamente. Aí a gente fez uma união estável, então antes de tudo, a gente fez uma união estável. União estável é um casamento gay, como diz a avó. Aqui a minha avó, essa história de casamento gay é o seguinte. A gente fez união estável e ninguém da família ficou sabendo. Era só a minha mãe, acho que alguém da sua família. Meu pai e minha mãe também. Mas o grosso da família, assim, não ficou sabendo. Aí quando a gente foi falar pra minha avó que a gente tinha feito união estável, eu falei, avó, a gente já fez união estável. Foi anos depois dela. É casado, união estável, eu falei, a mesma coisa que um casamento, só que é um contrato mais simples, né? Ela, sim, um casamento gay. Eu falei, avó, foi mais ou menos isso. Sim, daí 2 anos depois desse casamento gay, ele me pediu em casamento realmente. Foi. Aí fez uma puta festa, foi mó bonito. Foi surpresa. Vou colocar umas fotos aqui. Eu chorando, chegando. Eu não sabia que era um noivado, legal. Porque foi no dia do meu aniversário. E aí foi muito legal. E eu já tinha comprado a aliança há algum tempo já. E ela tava meio brava comigo. Ela falava, nossa, comprou aliança e não me pede. Porque na verdade. Casamento. A gente já tinha. Eu queria. Tudo começou porque eu queria trocar a aliança pra dourada. E aí a gente usava uma prateada. Daí ele comprou e tal. Eu falei, mas a gente vai trocar assim, sem nenhuma cerimônia? Eu falei, não, você tem que trocar com alguma coisa. Você tem que me pedir um noivado, sei lá, alguma coisa. Uma viagem, alguma coisa. A gente viajou e ela achou que eu ia levar aliança. E eu não levei. Ela ficou brava. Aí, na volta da viagem, eu já tinha pensado nisso. Eu falei com a minha família, né? Pra eles me ajudarem. A minha avó me ajudou muito nisso, organizar a festa, né? Ali meu avô. E era engraçado que eu só tinha o fim de semana pra fazer isso. Mas fim de semana era quando ela ia lá pra casa. E não ia ter como eu fazer as coisas com ela em casa. Então o que eu fiz? Durante algumas semanas eu demorava mais pra pegar ela lá no Rio de Janeiro. Tipo, sexta-feira à noite, que eu ia lá pra casa, eu não buscava ela. Eu ligava pra ela e falava, olha, mano, não vou te pegar. Só vem sábado, vem sábado. Eu tô muito cansado, vou te pegar sábado na hora do almoço. E ela falava, você só pensa em si mesmo. Aí eu falando, meu Deus, ela vai terminar comigo antes da festa tá pronta, né? Porque ela tinha ficado realmente brava. Aí no dia do aniversário dela, ela achava que a gente só ia sair pra jantar, ela já veio pronta, né? Eu fui buscar ela na casa dela lá pronta e falei, vou passar em casa pra me trocar. E quando a gente passou, ela viu que tava tendo uma festa. Só que ela não interpretou que pudesse ser pra ela, né? Até a hora que ela viu, por exemplo, o irmão dela que tava lá no Pará tinha vindo, a família toda tinha vindo. Trouxe todo mundo da família e todos os meus amigos, as pessoas espalhadas aí pelo Brasil, né? Todo mundo tava lá, foi muito legal. Eu chorei litros, enfim. Aí depois disso, depois de 2 anos de noivado, a gente casou. Por quê? Porque a gente queria viajar, a gente queria que tivesse um tempo pra viajar e no exército você ganha quando você casa. A gente casou de papel passado, mas foi uma coisa bem simples. Foi o casamento no cartório. A gente foi no cartório, mas eu vesti um vestidinho branco, o Bruno botou terno, aí foi só as pessoas mais íntimas. Comprei um bolo, um champanhe e bem casado, porque falaram que era isso que precisava um casamento. E fomos viajar, porque eu nunca tive sonho de casar, né? Mas foi ótimo ter um dia, assim, uma data pra lembrar, sabe? Eu nem sei qual dia foi. Não, foi 13 de... Foi 12 de agosto. 12 de agosto, eu sabia. É ótimo ter uma data pra lembrar e você não lembra. Mas tem as fotos, foi legal. É que a gente usa outra data. A gente usa dia 9 de janeiro. Olha, essa sei. Viu? Porque foi quando a gente ficou e desde então a gente tá junto. Verdade. Mas aí é isso, aí depois a gente casou. A gente já morava junto quando a gente casou.
Pois é, por isso que eu falo que foi invertido. A gente fez união estável pra depois ficar noivo, Aí depois a gente morou pra depois junto. morar junto, pra depois casar. casar. Foi assim, maravilhoso. Foi invertido, mas foi ótimo, né? Foi ótimo. Foi. E aí, agora a gente está morando em São Paulo. Estamos 8 anos juntos e felizes e amigos. E não tem mais nada pra falar, tem? É isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, ele também, porque ele também é blogueiro agora. É isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Não, gente, só isso aí. Dê um like aí pra gente e se inscreva no Você Mais Fitness. Você não sei. Um beijo. E não Tanto teve que um dos primeiros presentes que eu te dei, né? Que teve muito significado e ela só guardou, não usou. A gente morava no Rio! É porque era um roupão de banho, né? Mas tem um significado realmente. É porque eu brincava, né? Falava com os meus amigos que quando eu me formasse, eu ia ficar solteiro, só ia casar com 30 anos, né? Redondamente enganado. Olha as ideias. E eu falava que na minha casa ia até lá, eu passar o dia de roupão de banho e teria um escrito visitante, que era pra quem estivesse visitando. Aí ia até lá, ia ter tipo uma parte do armário, né, com uma seção de achados e perdidos, vários shampoos pra diferentes tipos de cabelo, coisa de adolescente idiota, gente. Enfim, não aconteceu nada Não disso, aconteceu, que eu cheguei e o primeiro presente que eu dei pra ela foi um roupão com o meu nome. com o nome Malu. Tinha meu nome. Ela ficou super feliz, provou, guardou e tá agora guardado. Eu vou arrumar agora que a gente mora em São Paulo, Agora a dá gente pra pode usar, usar. dá pra usar. E aí foi isso.